então, esse primeiro seminário foram debatidos vários assuntos em relação à energia renovável e o que Caxias poderá esperar, né, dessa nova forma, né, de se adquirir essa energia mais barata e mais limpa. Olha, o mundo todo usa hoje essa energia solar, fotovoltaica, energia eólica, energia de biomassa. O mundo aproveita o lixo e transforma um problema em oportunidade de negócio, transformando o lixo em energia e etc. Então eu acho que o Maranhão precisa se adequar a essa realidade. E Caxias, mais uma vez, sai na frente e na vanguarda dos acontecimentos promove esse debate, trazendo pessoas qualificadas do setor para poder discutir esse importante assunto. E eu acho que o tempo vai fazer com que esses prédios, esse restaurante, prédio aqui, outro ali, uma escola ali, outro, um hospital acolá, eles têm energia limpa. Eu fui visitar a Alemanha, uma cidade que quase toda é com energia solar. Quase toda a cidade é com energia solar. Então você tem a necessidade hoje de ter diminuição dos seus custos. Você pega uma escola, um hospital, 30% ou mais do custo fixo é energia. Então você pode diminuir esse custo com energia alternativa. Eu acho que é esse o desafio que nós temos que enfrentar. O grande diferencial da energia solar. Pois é, a energia solar ela vem do sol. Nós estamos convertendo calor em energia. É uma energia intermitente, porque ela não tem calor à noite, e você tem naturalmente que reservar, guardar essa energia acumulada ao longo do dia com o sol, que são as baterias. É um desafio que o mundo enfrenta de buscar bateria renovável, bateria ecologicamente correta. O mundo já tem várias soluções para isso. A energia eólica é a energia que vem do vento, seja solar, seja energia eólica, seja energia da biomassa, seja a energia que for, ela é melhor para o planeta, entendeu? Nós tínhamos há 100 anos atrás 1 bilhão de pessoas. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas. E nós estamos no mesmo planeta. Ninguém ampliou ou vai fazer um puxadinho do planeta Terra para poder caber mais gente. Hoje a gente se adapta a essa realidade, mudando o padrão de consumo e de produção, ou então a gente vai explodir o planeta. Com todo esse acontecimento que está tendo em relação ao surgimento da energia fotovoltaica, qualquer caxiense vai poder ter a energia solar fotovoltaica em sua casa? Não, não é assim. Primeiro que esse seminário foi para discutir a alternativa, a tecnologia, discutir os meios. Veio o Banco do Nordeste, que já financia, tem programa específico, que é o FNE-SOL. Cabe aos governos, estadual, municipal, atuar nisso. O governo aqui do lado, do Piauí, tem feito muito isso. Hoje o Piauí é um exemplo nacional de energia solar e de energia eólica. Já o Maranhão não tem nada. O Maranhão não tem nada. Então é necessário que as pessoas enxerguem isso. Não está um exemplo distante, não estou falando de São Paulo, do Paraná, estamos falando do Piauí. Então por que o Maranhão também não induz e não estimula esse tipo de iniciativa? Porque não dá voto. Se convencionou a trabalhar no Maranhão naquilo apenas que dá voto. E o que dá voto é o que dá foto, fotografia. Então isso não dá voto, então não faz. O que dá voto? Na véspera da eleição asfaltar uma rua sem meio-fio, sarjeta, sem drenagem, sem base nem subbase. E no inverno que vem, desmancha. Mas já passou a eleição. Mas um problema que o Maranhão tem é esse. Qual é? É que as campanhas são no verão. Então no verão. Aí o sujeito vem na véspera de eleição, de 2 em 2 anos, e dando pau a fazer rua da pior qualidade. Ruas que desmancham nas primeiras chuvas. Estradas que desmancham nas primeiras chuvas. O Maranhão todo está assistindo isso. Ou seja, um vergonhoso desrespeito ao dinheiro público. Esse dinheiro não estava no tesouro do Estado. Se fosse dinheiro arrecadado dos maranhenses, já era grave. Esse dinheiro, se fosse doado por algum bilionário, já era grave jogar fora desse jeito. Mas esse dinheiro veio do empréstimo. Pior ainda, tem que pagar.
Tem que pagar. As pessoas receberam um pretinho ali, uma rua pintada por alguns dias. Na verdade não é asfaltamento de rua, é tratamento contra pó, contra poeira, que resolveu naquele momento. Depois voltou tudo pior. Volta tudo pior. E Caxias não deve estar diferente do restante do estado. Ruas e estradas da pior qualidade. Esse foi inclusive o motivo que me levou, como maranhense, que representa o estado, que pegou os 4 bilhões emprestados do BNDES, aprovados pelo Senado, a pedir que a Justiça investigue isso. Está correto? Pegar o dinheiro e gastar do jeito que gastou, tocando fogo, e botar o povo para pagar a conta na hora que acabar a carência? Essa que é a questão. Gases poluentes, a gente já sabe do aquecimento global. Quais serão os benefícios que a energia fotovoltaica, a energia solar, poderá beneficiar caso se possa expandir mais no nosso estado, enfim, em todo o país? A energia solar ela vai diminuir o custo de qualquer empreendimento, seja público ou privado, seja uma residência. Se eu tenho uma casa que tem uma conta de luz de R$1.000 ou de R$500 e eu dotar essa casa de energia solar, é claro que essa conta vai cair ou vai zerar e eu vou poder fazer com esse dinheiro outro investimento para minha casa, ou para minha empresa, ou para minha entidade que eu represento, seja uma escola, seja um hospital, seja o que for. O mundo todo caminha para isso. E não há lugar no mundo que tenha mais sol durante o ano inteiro do que o Nordeste brasileiro. Inclusive dentro do Maranhão, nessa região. Porque tem outras regiões no Maranhão que tem menos sol. Essa região aqui, mais perto do Piauí, é a região do Caxias que tem mais sol em todo o país. Ou seja, o nível de insolação é muito grande. Então dá para você fazer muita coisa. Claro que isso aí para o Brasil ainda está muito incipiente. Mas a gente tem a perspectiva de cada ano isso caminhar rápido. Eu volto a dar o exemplo aqui ao lado do estado do Piauí, a iniciativa do governador Wellington Dias, que tem estimulado muito, que não é porque é do PT que ele tem preconceito contra o capital privado, contra o capitalismo. Isso é loucura, isso é idiotice. O comunismo, quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas, há 100 anos atrás, com Stalin e Lenin, não funcionou. Hoje o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Bem que na Venezuela, que diferente daqui, tem um ativo econômico extraordinário que é petróleo. Petróleo, reserva para abastecer o mundo. O modelo comunista aniquilou as finanças do país, liquidou o país. 1.000 pessoas da Venezuela por dia saem de lá para ir para Roraima. Por quê? Mas se é tão bom, por que não corre para lá um comunista daqui e diz assim, voltem para o paraíso, porque lá que é lugar bom de morar. Por que eles querem sair de lá ou de Cuba? Porque não funciona, não presta. Entendeu? Então, não dá para ser assim. Por que esse restaurante aqui tem que ser do governo? Privado. O que vai regular o preço, o produto, é o mercado. Se esse restaurante não tiver um produto bom, um preço adequado, um atendimento adequado, um serviço adequado, as pessoas não vêm para ele, vai para o outro. Então, o mercado regula isso. Não é o governo que tem que fazer isso. O governo tem que se concentrar naquilo que o privado não faz. Saúde pública, educação pública, segurança pública. Ou então vai tudo se acabar. Vai tudo se acabar. Entendeu? Eu acho que é preciso a gente fazer uma reflexão sobre o momento que vive o país, o momento que vive particularmente o nosso Brasil, que é o Maranhão. Estamos num bate-papo, né, com o nosso senador Roberto Rocha. São vários temas, várias ações que já foram realizadas através dos projetos, das emendas do senador Roberto Rocha, e também, né, outras estão em andamento. O senador, após um grande evento ali na FAI, em relação ao primeiro seminário maranhense de energia fotovoltaica, visitou juntamente com o ex-prefeito Paulo Marinho, diversas autoridades e representantes nacionais, o IFMA, que é mais um grande projeto de sua autoria, de sua emenda, a ampliação do IFMA aqui na cidade de Caxias. Como é que vai ser feito todo esse trabalho para se melhorar o ensino no IFMA aqui na nossa cidade? Olha, o maranhense ele é capaz
mas ele não é capacitado. O que significa isso? É que ele é capaz de trabalhar, tem a força de trabalho, tem a vontade, mas falta capacitação técnica, profissional. Óbvio que eu só vou consertar um microfone desse se eu for capacitado. É óbvio. Então, Alcântara, por exemplo, a base aérea que vai movimentar bilhões de dólares, vai transformar Alcântara na melhor renda per capita do Brasil e da América Latina em pouco tempo. Vão injetar bilhões de dólares na economia, dividido por 23 mil pessoas apenas, você vai ter uma renda per capita lá em cima. Sucede que, se o desenvolvimento econômico chegar, e vai chegar, e muitas indústrias, muitos empregos e tal, se o maranhense não tiver capacitado, qualificado profissionalmente, ele não vai ser absorvido pelo mercado de trabalho. Ele vai ter o emprego de quê? De zelador, de vigia, porque as indústrias viram máquinas, robôs. Você tem que ir muito além da educação tradicional de português e matemática, que é medido pelo IDEB. Tem que ir bem além disso, tem que ter conhecimento. Conhecimento envolve, além disso, ciência e tecnologia, inovação tecnológica. Você tem que ter noção básica de programação, de computação. Ou então você não vai poder movimentar uma máquina, você não vai poder trabalhar numa indústria. Eu estou falando alguma coisa que o mundo não conhece? Claro que todo mundo conhece isso. Então cabia ao governo do Maranhão, nesse momento, estar dando um passo à frente para qualificar o maranhense, não só de Alcântara, mas de todo o estado, para poder ser absorvido por essa avalanche de indústrias que vai vir para cá. Ou alguém acha que um americano, um francês, ou quem quer que seja, vai trazer um satélite de 100 metros, prontinho, para jogar na base de Alcântara? Se fosse, já era uma coisa extraordinária. Se fosse, mas não é, porque não é possível. Vai ter que fabricar uma parte lá e uma parte aqui no Maranhão. A NASA, gente, nós estamos falando de trazer para o Maranhão a NASA. Como é que alguém pode ser contra isso? Aí você diz, não, mas é porque tem a comunidade quilombola. Sim. Aqueles que se dizem defensores fizeram o que ao longo desses anos todos? Aqueles que se dizem defensores dos quilombolas, quantas vezes fizeram uma emenda para a comunidade quilombola de Alcântara? Quantas vezes? Nunca fizeram. Primeira vez que está chegando benefício lá do senador Roberto Rocha. Primeira vez na história. Máquinas, equipamentos, um monte de coisas que a gente está fazendo pela Codevasf. Governo federal, porque se dependesse de convênio com a prefeitura ou com o governo do estado, não iria. E aí não teria base de Alcântara. Por isso que o presidente Bolsonaro é grato a mim. Porque isso nós estamos fazendo quando ele nem sonhava ainda em ser presidente. E eu estou interessado nos votos de Alcântara? Não é isso. Eu nunca nem tinha ido lá no interior de Alcântara. É porque isso é importante para Caxias, para toda a região, importante para o estado do Maranhão, importante para o Brasil. Gente, o Brasil pagou agora para a Guiana Francesa, bem em cima de São Luís, 125 milhões de dólares do aluguel da base para lançar o seu satélite. 125 milhões de dólares. É por quilo que é medido isso. Mas como é que alguém pode ser contra isso? Entende? Só tem uma lógica, qual é? É a lógica de manter a exploração política da pobreza e não querer a exploração econômica da riqueza, que emancipa as pessoas, que liberta as pessoas. Só tem essa lógica, porque não tem outra lógica. Vocês vão ver daqui a poucos anos o que vai se transformar a região de Alcântara e, consequentemente, o Maranhão. Nós estamos conseguindo com o governo, já conseguimos, um percentual daquilo que for feito em Alcântara, seja do aluguel da base, seja das indústrias que vão se instalar, do mundo todo. Então você vai pegar um percentual, seja 1,5%, 2%, para investir em quê? Nosso desejo, duas coisas. Primeiro, comunidades tradicionais e vulneráveis do Maranhão. É o lugar do Brasil que tem mais comunidade vulnerável. Quais são? Quilombolas, quebradeiras de coco, índios, assentados e etc. Investir em obras de infraestrutura e de arranjos produtivos para que elas possam crescer e se desenvolver. E 2, não de Alcântara apenas, do Maranhão inteiro, de Caxias, de Timon, de todo o Maranhão. É dinheiro demais. Se forem 10 bilhões de dólares por ano,
Nós estamos falando de 40 bilhões de reais, 1% é 400 milhões de reais. Então uma parte para isso e uma parte menor, um terço mais ou menos no máximo, para o IPHAN, para poder preservar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico de Alcântara, de São Luís, de Caxias, de todo o Maranhão. Compreende? Vai em São Luís ver os prédios. Aqui, Alcântara, está tudo caindo, tudo derretendo o patrimônio histórico. E cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. A gente tem que desenvolver mecanismos para arrecadar dinheiro, como esse fundo. O resto é conversa fiada, é discurso de quem não quer mudar nada, manter a pobreza para poder controlar o povo pela barriga. Só isso. É possível ver, senador, que você tem conseguido diversos projetos ao diversos locais do Maranhão, não é isso? Tem outros projetos a mais que estão em vista para ser executados no Maranhão? Muitos. No Brasil tem 81. O Brasil tem 81 senadores. Eu sou o senador, depois de Zé Serra, de São Paulo, que foi ministro de tudo, prefeito de São Paulo, governador, tem uma retaguarda enorme, que mais aprova projeto no Congresso Nacional, sou eu. Acabei de falar da Codevasf. A Codevasf só era aqui na região do Parnaíba. Não estava em Alcântara, não estava em São Luís, não estava em Imperatriz. A Codevasf hoje está no Maranhão todo, por quê? Porque um projeto do senador Roberto Rocha virou lei. Veja o alcance disso. Por que está fazendo um projeto do Rio Itapecuru? Porque é um projeto do senador Roberto Rocha. Por que está fazendo... Tem 1 milhão e tanto para fazer a reforma do mercado de Caxias? Por causa da emenda do senador Roberto Rocha Codevasf. E as estradas do interior? Também. E o prefeito de Guatemi? Não. Mas se tu for Imperatriz, está lá fazendo shopping popular, igual está fazendo aqui em Caxias, para tirar os camelô da rua, dar condição digna para eles e para os comerciantes. Está fazendo panelódromo, que é um espaço no meio da rua que tem lá, que as pessoas vendem panelada e comida, mocotó, bode, para toda aquela região tradicional de Imperatriz. Nós estamos fazendo uma praça de alimentação, 1,5 milhão de reais. E nós estamos fazendo a Ceasa, que não tem uma Ceasa Imperatriz na região, para diminuir a distância da enxada para a panela, para que o produtor não fique sujeito a atravessador. Isso tudo soma milhões de reais. Nós estamos fazendo com recurso da Codevasf. Eu não precisava fazer convênio com a prefeitura, nem lá e nem aqui em Caxias. E a gente está fazendo via convênio, lá em Imperatriz e Caxias, para dar 2 exemplos. E nenhum dos 2 prefeitos vota comigo. Eu não estou trocando por voto. Estou fazendo pela cidade. Eu sei que os prefeitos aplicam corretamente, estão aplicando corretamente. Isso estimula a fazer mais. Porque na hora que não aplicar, também a gente não vai fazer. E também não é só papel meu, aí da Câmara de Vereadores, é dos órgãos de controle. Nesses 2 municípios, por exemplo, eu não tenho preocupação. Senador, e quando surgiu essa vontade de fazer a parceria com o IFMA daqui de Caxias? Porque quando eu vim aqui uma ocasião, me convidaram para fazer uma visita. Eu fui lá, pedi para ir na biblioteca. Olhei um negócio que não existe. Aqui não pode ser chamado de biblioteca. E aí, vem cá, onde é que tem um auditório, um lugar para você reunir e tal, capacitar as pessoas com videoconferência, reunião à distância. O mundo é plano hoje, você pode estar em vários lugares do mundo e fazer uma reunião por teleconferência, videoconferência. Não tinha. E eu fui lá em Brasília e consegui 4.800.000 reais, emenda minha, para Caxias ser dotado no seu Instituto Federal desses equipamentos, está lá sendo construído. Eu fui lá visitar hoje a biblioteca. Então aquilo é um sonho para os estudantes. O que adianta ter uma instituição de ensino se não tiver uma biblioteca? Entendeu? Só o conhecimento gera riqueza. A gente não vai libertar esse estado, a gente não vai libertar o Nordeste se a gente não estiver fazendo 2 coisas. Uma, produção, e outra, conhecimento. Só esses 2 caminhos levam à emancipação de um ser humano. Senador, estamos aqui debatendo vários temas, tanto a nível de estado, município, quanto aos municípios, tanto a zona urbana e também agora já entrando no assunto da zona rural, devido ao período chuvoso
as estradas vicinais, tanto do primeiro, segundo, terceiro distrito de Caxias, estão numa situação onde a população tem cobrado bastante no nosso programa Cidade Alerta Maranhão, no Balanço Geral, com meu amigo Igor. Tem algo em andamento para poder melhorar a questão das estradas vicinais aqui no município de Caxias? Mas não está pior, porque eu botei aqui quase 10 milhões de reais de emenda de estrada vicinal que está sendo feito. Em andamento. Está em andamento. Mas vem cá, só tem eu no Maranhão de parlamentar? Cadê os outros? Cadê os outros? Entendeu? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, melhora. Agora não dá para só eu fazer. Não dá. Entendeu? Você fica, você está fazendo tudo isso e você não veio aqui em Caxias o ano passado para dizer para o povo, na época da campanha. Eu recebo comumente esse tipo de questionamento. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu acho que quem faz o bem, colhe o bem. A gente, na vida, é plantar e colher. Deus é tão bom e justo que Ele te dá o direito de você plantar o que você quiser. É o livre-arbítrio. Mas você só colhe aquilo que você planta. É a justiça. Então quem planta o bem, colhe o bem. Eu nunca usei o mandato para fazer mal para ninguém. Para ninguém. Caxias sabe disso. Caxias sabe disso. Eu já tive a oportunidade uma vez de salvar o município de Caxias quando ia perder o fundo especial. Tanto que ganhou o título de cidadão caxiense. Do vereador Chimendes na Câmara com o prefeito à época, o saudoso Exíquio. Eu salvei por iniciativa parlamentar no município de Caxias. E fiz isso porque achava que era minha obrigação, não fiz favor nenhum. Se eu podia fazer, por que eu não ia fazer? Fiz. Ora, só que o ano passado, para mim, foi o ano mais difícil da minha vida. Minha vida de ser humano, de homem, de pai. Eu tive um dos meus filhos acometido de uma doença gravíssima que levou à necessidade de retirar um rim e o baço. Plena campanha. Bem no comecinho. Óbvio que eu fiz o que qualquer um pai faria. Larguei tudo e fui levar meu filho para São Paulo para tentar salvar a vida do meu filho. Eu passei a minha vida inteira cuidando da vida dos filhos dos outros, sem nem conhecer. De repente, a vida minha prega uma situação, tipo a música de Toquinho, Aquarela. O futuro é uma aeronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem tem hora de chegar. E nos convida, de repente, a rir ou chorar. A vida me convidou a chorar. Chorei muito. Nunca imaginei que tinha tantas lágrimas. Mas consegui salvar a vida do meu filho. Deus deu naquele momento um presente assim, um remédio maravilhoso. Que foi o primeiro filho dele. No momento que estava operando, foi no mesmo momento que estava sabendo do nascimento do seu bebê. Primeiro bebê. E essa criança deu ao meu filho assim, e a todos nós assim, um alento muito grande. Uma força, uma vontade de viver, de criar o filho, criar o neto. Então aquilo foi muito bacana. Aquilo nos aproximou muito de Deus, da família e tal. Tanto que eu estou aqui hoje, doido para poder pegar a estrada e ir para São Luís. Chegando em São Luís, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar meus filhos e meus netos. Ele passou por provações, né? Teve o livramento e depois veio as bênçãos devido à sua fé. Graças a Deus. Que você teve com Deus. Graças a Deus. E é por essa razão que eu digo aqui, que muita gente às vezes não... Muitos amigos em Balsas, por exemplo, e cara, Roberto não vem aqui na campanha? Tá pensando o quê? Eu vim em Caxias quantas vezes na campanha? Nenhuma vez. Mas eu estou aproveitando esse momento até para poder, como homem público, que as pessoas saibam, porque eu não permiti que durante o processo ninguém tomasse conhecimento disso. Porque não é o caso de usar um problema pessoal ou uma questão política. Então por que você não saiu? Você não retirou a candidatura? Eu ia retirar. Meu filho não deixou, minha família não deixou. Eu seria obrigado a dar uma justificativa. Eu ia justificar dizendo o quê? Mostrando meu filho sem pelo, careca, bem magrinho. Não dá para ser assim. Eu preferi levar. Levei, matei no peito, fui levando e fiz, acho que, a coisa correta. Por isso que hoje eu estou aqui andando de novo pelo Maranhão, que tem muito tempo que eu não fazia. Senador, a gente já está quase finalizando aqui a nossa conversa. A gente agradece por você ter concedido essa entrevista de forma coletiva para a imprensa, tanto a TV Band como a TV Record.
Só para aproveitando essa questão da campanha, a gente sabe que no Maranhão o atual presidente ele não foi muito bem votado aqui no nosso estado. Mesmo assim, o presidente já encaminhou vários recursos para o nosso estado, como para a saúde recentemente. Inclusive, qual é a ligação do senador Roberto Rocha com o presidente Jair Bolsonaro? E se nessa parceria, né, Caxias, o estado do Maranhão e também Caxias poderá se beneficiar com vários recursos de vários setores, de várias situações onde o cidadão ele necessita? Olha, o presidente Bolsonaro, ele foi fruto de uma indignação nacional. A população cansou do modelo tradicional de fazer política, que não dava os serviços necessários de saúde, educação, segurança, sobretudo segurança, para o conjunto da população. E a população entendeu que tinha que buscar um outro caminho. E achou que o caminho era o Bolsonaro, de quem eu fui colega 3 mandatos como deputado federal, 12 anos. Então a gente já tem um conhecimento já de algum tempo, deputado na Câmara. E não foi o presidente que eu apoiei, não era do meu partido, mas é o presidente do Brasil, escolhido pela maioria da população brasileira. Então é o meu presidente. Quem não respeita isso não é democrata. Quem torce por quanto pior melhor, não é democrata. Quem torce para ter o impeachment no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, não é democrata. Só tem um projeto de poder. Projeto de assumir o poder a qualquer custo. Porque o povo brasileiro foi para os extremos. O povo cansou de tal modo, entrou num mau humor tão grande, que foi para os extremos, com impeachment de Dilma, etc. Aí saiu do extremo, que era o PT, com o PCdoB, e foi para o outro extremo, que é o Bolsonaro. Quem hoje quer que volte esse outro extremo aqui do comunismo, do petismo, é porque torce pelo fracasso desse modelo, desse governo. Eu acho que o Brasil só tem uma chance de se reencontrar com a racionalidade, com o bom humor. É se o Brasil tiver como oferecer para os seus filhos melhores serviços de saúde, de educação, de segurança, uma economia mais estável. Para isso tem que voltar. Nós temos que aprovar reformas importantes, como a reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política, reforma de governo, de Estado. Desta forma, o Brasil vai se reencontrando com a racionalidade pelo centro de equilíbrio, e com o bom humor. E aí a gente pode olhar não só a árvore, mas a floresta, e de todos os ângulos. Eu compreendo que a política é assim. A política é para servir as pessoas, não é para ser servido. A política é para servir as pessoas. E eu acho que o presidente Bolsonaro tem de algum modo até surpreendido. Claro que tem problema aqui, problema ali, tropeço aqui, tropeço acolá. Qual que não tem? Em qual governo não tem? Quem é que podia lembrar os primeiros 100 dias do governo Lula, quando assumiu? Cheio de confusão, tanto que nasceu o PSOL, nasceu o PSTU, nasceu tudo isso. Quem é que não lembra? Agora, é natural que esse padrão, quem elegeu foi o povo. Nada do que ele está fazendo foi diferente do que ele dizia na campanha, nada. Agora, do ponto de vista do Maranhão, o que é o objetivo? De 217 municípios, ele ganhou em 3. São Pedro dos Crentes, que é o menor município do Maranhão, 4, 5 mil habitantes, do lado da fazenda da minha família, do lado, nós que criamos o município. Lá sempre o PSDB ganha eleição, sempre. Aécio ganhou, Serra ganhou, a Alckmin ganhou e agora o Bolsonaro ganhou. E Imperatriz é Ceilândia. Por que Imperatriz é Ceilândia? Por causa da economia. A pessoa raciocina mais com a cabeça. Onde for ataca maior, onde é sempre Baixada Maranhense. 90% é PT, é Lula. Bolsa Família. Então, o que o Bolsonaro fez? Ele reatou as relações históricas do Brasil com os Estados Unidos e trouxe para o protagonismo quem? Rio de Janeiro? São Paulo? Maranhão com Alcântara. Maranhão com Alcântara. Destaque mundial. Aí. Mundial. Foi e me convidou para ir. Então ele está ajudando o Maranhão. Além disso, está procurando verificar. Por que eu estou aqui hoje em Caxias? Porque a gente está olhando obras, fazendo palestras, mas a gente está vendo coisas para levar para ajudar a resolver no governo. E agora eu tenho até neste governo uma relação e um relacionamento melhor do que antes.
Antes tinham 3 senadores, 2 do MDB. MDB do Sarney, MDB do Michel Temer. Tinha o projeto da ex-governadora Rosana ser candidata. Então, o MDB, convenhamos, não tinha interesse de me fortalecer. Então, através do seu trabalho, o Maranhão está em destaque. Hoje, Vossa Excelência é o comandante da bancada? Não. Eu comando só meu mandato. Hoje o Maranhão... Não, um bloco lá do Não. O Maranhão tem 3 senadores. 3 senadores. Dos 3, o que tem acesso e relacionamento com o governo federal sou eu. Porque os outros 2 são da base do governador, que é o governador mais hostil ao presidente da República. Então quem consegue abrir portas, conseguir as coisas, quem tem chance de conseguir alguma coisa pro IFMA, para cá, para ali, somos nós. Eu comando a bancada do meu partido, porque eu sou líder no Senado com 8 senadores, PSDB. O PSDB tem um papel importantíssimo na reforma da Previdência. Tanto que o PSDB tem o relator na Câmara e no Senado. É do PSDB. Eu sou da Executiva Nacional do partido. Nós temos até convenção esse mês. Eu sou o presidente do partido no Estado. Entendeu? Então a gente consegue ajudar o governo, primeiro dentro do nosso partido. E fora do partido, por meio de outros partidos aliados. Por exemplo, hoje o Senado tem um presidente do Senado que não é hostil ao presidente da República, como é a Câmara. Tem uma dificuldade na relação, embora o presidente Rodrigo Maia tenha um compromisso com o Brasil. Podia ter hoje o Rodrigo Maia na Câmara e o Renan Calheiro no Senado. Mas o PSDB foi fundamental na eleição do senador Davi para ser presidente do Senado, particularmente o senador Roberto Rocha. Então, nós estamos ajudando o Brasil, o PSDB está ajudando o Brasil, inclusive, a fazer aquela que era importante, alternância de poder no Senado Federal, depois de 30 anos de domínio do PMDB. Senador Roberto Rocha, só mais uma coisa. Para o nosso telespectador Caxias está nos acompanhando, Caxias hoje amarga um dos maiores índices de desemprego da sua história, né? Por falta de indústria. Caxias já foi um polo industrial. O que está faltando, o que se precisa fazer para que as indústrias se instalem na nossa cidade de Caxias? A isenção de impostos resolver o problema ou é outro fator, na sua opinião? Não, é claro que não. O que acabou com o Rio de Janeiro? Foi a renúncia fiscal. Você fazer renúncia fiscal ou aumentar impostos, você arruína a economia. O que é o governo, gente? O que é governo? O que é isso? O governo é um sócio das pessoas. Sócio. E não é um sócio voluntário, é obrigatório. Tanto que o nome é imposto, não é voluntário. O sócio das pessoas físicas e jurídicas. Pessoas e das empresas. Então você não paga imposto? Pega o teu contra-cheque, tu vai pagar imposto. Acende a luz na tua casa, tu paga imposto. Esse restaurante paga imposto. Onde é no mundo que o governo tem a maior participação societária com as pessoas? No Brasil, por causa da carga tributária. Beira os 40%. Absurdo. Ok. Então não se pode admitir aumentar imposto. Porque quanto mais você aumenta imposto, mais você sufoca o teu sócio. Mais aumenta a parte do governo, mais tu sufoca o teu sócio. A pessoa vai ter menos condição de botar comida em casa, fazer lazer e tal, ou a empresa vai ter condição menos de fazer investimentos e empregar. Correto? Muito bem. O contrário é isso. Quando o governo diminui o imposto, você aumenta a sua capacidade de empregar, de investir. O que está fazendo agora os Estados Unidos? O que o Trump fez? Diminuiu os impostos e aumentou em muito a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos. Foi audacioso. O que fez o Maranhão? Já aumentou 3 vezes imposto. ICMS. Então me diz uma coisa, quem é que vem para o Maranhão fazer indústria aqui? Você acha que se fosse hoje a Skin Cariol teria vindo para o Maranhão? A Suzano teria vindo para o Maranhão? Jamais. Qual foi a indústria que veio para o Maranhão nesses últimos 4 anos? Cadê o Distrito Industrial de Caxias? O que tem lá? O elefante branco. O que tem lá? E assim em qualquer lugar. Compreende? Então, resumindo tudo que a gente está falando. Eu estou falando que o governo é sócio nos regimes democráticos, como o Brasil. Onde não é democracia, como Venezuela, o governo é dono de tudo, ele não é sócio. Ele vai lá e toma o teu restaurante, toma teu hotel e toma tudo. Bom, o que se pretende para ter mais emprego é nós temos que fazer uma pergunta simples, gente. Como é que gera emprego? Me diz aí, como é que gera emprego?
Só tem um jeito de gerar emprego. É com desenvolvimento econômico, é melhorando a economia. Então, por exemplo, a economia melhorou, você monta um restaurante desse aqui, ó. Aí vai ter emprego. Por um lado, renda por outro, que são os impostos que tem que pagar. Então, não tem outro jeito. E qual é a maior política social? Emprego. E como é que gera emprego? Crescimento econômico. Então, o desafio é melhorar a arrecadação tributária para poder ter mais dinheiro para fazer o governo, a prefeitura, o Estado fazer o serviço público. Só que só melhora a arrecadação tributária se melhorar a economia, porque o governo é sócio, né? Tá aqui os impostos. Só vai melhorar a economia se tiver investimento. Só tem investimento se tiver segurança jurídica. Segurança jurídica. E só tem segurança jurídica se tiver 3 coisas: democracia, liberdade econômica e marco regulatório. Eu pergunto para um de vocês 3 aqui: se ganhasse na Mega Sena hoje, que aliás acumulou bem, né? 200 e tantos milhões, você tinha coragem de investir na Venezuela esse dinheiro? Não. Na Coreia do Norte? Também não. Você teria coragem? E por que alguém tem coragem de investir no Maranhão? É isso. Isso responde a tua pergunta. Na situação que está, com o aumento dos impostos no Estado, fica difícil. Pronto. Roberto, foi uma satisfação para você hoje ver uma emenda sua sendo materializada numa obra em construção e saber e ouvir dos professores, da direção do IFMA, o que aquilo vai... E da bibliotecária, interessante, né? Ela é muito feliz em ver o que aquilo vai representar para Caxias e para toda a nossa região. Pois é. Meu abraço a você, Paulo, meu abraço a todos vocês, caxienses, não caxienses, que adotaram essa cidade bela do nosso estado. Eu tenho uma alegria de poder aqui retornar a Caxias desta feita, participando desse fórum importante de energia fotovoltaica, participar da visita que fizemos ao IFMA, onde está sendo construída uma importante obra, como você falou, que é a biblioteca. Somente o conhecimento liberta as pessoas e a gente tem essa compreensão. E não há nada mais importante do que a gente inaugurar, do que sorriso no rosto das pessoas. O sorriso, por exemplo, no rosto daquela estudante bibliotecária de hoje, ela não tem preço. Então eu acho que, como você disse, Caxias vai ter um pequeno espaço, ainda esse ano, no começo do segundo semestre, a melhor biblioteca do estado do Maranhão. Vai ter videoteca, vai ter auditório, vai ter sala de cinema, de televisão para fazer videoconferência, todos os recursos disponíveis no mundo hoje de audiovisual para fazer ensino à distância, teleconferência, enfim. E em frente, nós também conseguimos os recursos para fazer um grande e belo anfiteatro. Vai ser o maior centro de eventos dessa região que não tem. Não há possibilidade de você prescindir de um centro de eventos para uma cidade que se pretende ser um polo industrial. Caxias tem toda essa potencialidade de ser, sim, um polo industrial e precisa de ter esses equipamentos. De modo que nós recebemos com alegria um diploma de honra ao mérito dos alunos do IFMA de Caxias, que termina isso se espalhando para todo o estado do Maranhão. Por isso é que por onde eu vou no Maranhão, onde tem IFMA, eles também pedem, porque estão vendo o bom exemplo de Caxias. E me pediram também para ver se a gente bota energia solar no IFMA. Bacana isso, porque 33% do custo do IFMA de Caxias é conta de energia elétrica. E nós vamos nos empenhar para tentar ajudar a resolver isso. E também me pediram uma coisa que eu achei muito legal. Nós temos o nosso projeto de revitalização da bacia do Rio Itapecuru, onde tem a Codevasf fazendo esse projeto, são 12 milhões de reais. Nós vamos ter o plano de recursos hídricos do Itapecuru, são 3 milhões de reais, só isso. Nós temos aí o plano de monitoramento que está sendo feito também com laboratório para poder analisar permanentemente a qualidade da água, até mesmo o ictiofauna. O que é ictiofauna? É exatamente o estudo que é feito para saber as espécies de peixe de cada bacia. Não dá para você pegar um peixe numa bacia e botar na outra bacia hidrográfica. É proibido, inclusive. Se o Ibama ver você fazendo isso, vai dar para aprender. Então você, para poder repovoar o rio Itapecuru, você precisa pegar as espécies nativas do rio Itapecuru e colocar lá.
Mas para isso você tem que saber primeiro quais são essas espécies. Porque tem piau do jeito, piau do outro jeito, piau do outro jeito. Aí você faz um estudo científico. Aí depois disso feito, que já está feito, a gente vai produzir alevinos dessas espécies para poder jogar no rio Itapecuru. Porque a população, as pessoas, os governos não têm se preocupado ao longo de anos de repovoar o rio Itapecuru, assim como os outros. Mas nós estamos tendo essa preocupação. Esse projeto de revitalização ambiental do rio Itapecuru, da nascente à foz, passando por Caxias, que é a maior cidade da calha do rio Itapecuru, eu considero que é para Caxias a nossa principal marca deste mandato. Não há obra sem projeto. E projeto o Maranhão não costuma fazer, porque não dá voto. Dizem que aquilo que não dá foto, fotografia, não dá voto. Fazer projeto de revitalização do rio dá voto? Não dá voto. Talvez eu, gastando 1% desse valor, eu comprasse alguns caminhão-pipa, jogar um caboclo em cima tocando foguete, fazendo carreata na cidade, gera talvez mais visibilidade. Mas é certo isso? Não é certo. Eu acho que a água que tem aí, bem ou mal, dá pra gente, que já está mais para lá do que para cá. Passamos já dos 50. Ou seja, é normal os políticos, é comum, aliás, se preocuparem com a água do cano, na torneira, na caixa d'água, no chafariz ou na adutora. Mas vem cá, e a água da fonte, quando secar? Aí é que vai saber o valor, que é do rio. Então a gente está fazendo isso não é para nós que estamos aqui, é para aqueles que ainda nem nasceram, é para as crianças, que esses, se a gente não fizer o cuidado necessário das nossas águas hoje, não terá água no futuro. E não há nada mais importante em Caxias, depois das pessoas, no Maranhão, do que os caxienses e os maranhenses, do que a água. E é importante dizer que nós, com esse projeto, vamos poder agora, a bancada do Maranhão, colocar recursos para obra que nós vamos começar a fazer, inclusive em Caxias, obra de desassoreamento. Não é mais projeto, aí já partiremos para a fase de obras, de tal modo que, embora a preocupação que tivemos com reforma do mercado, que conseguimos emenda para cá, as estradas vicinais que foram muito castigadas em Caxias e no Maranhão, e não tão pior porque tem recursos nossos, milhões de reais para fazer recuperação de estradas vicinais em Caxias. Nós que conseguimos recursos para diversas obras de infraestrutura urbana e rural, mas a gente acha que essa obra que cuida do rio Itapecuru, para nós, é a obra que tem um significado muito maior e muito mais importante. Então, uma coisa importante que a gente acabou de ouvir do senador Roberto Rocha é que ele, efetivamente, é o político que, nesses últimos 4 anos, mais destinou recursos à cidade de Caxias. Recursos para estradas vicinais, recursos para a revitalização do mercado central e outras emendas. Tem ajudado muito a resolver, a buscar recursos para a área da saúde. Agora, é bom deixar bem claro o seguinte, o senador, ele destina no orçamento da União os recursos para a cidade, mas ele não aplica o recurso, quem aplica é o gestor municipal. Então, a tarefa do senador é ajudar a cidade, alocando os recursos que a gestão municipal é quem aplica e quem dá seguimento a esse processo. A gente tem falado muito aqui em Caxias na questão do Porto Seco e na questão da soja que hoje se produz aqui em Caxias e na região. Eu tive, há uns dias atrás, em Brasília, e fomos, eu e o senador Roberto Rocha, a um jantar com o embaixador da Tailândia, com quem eu estudei quando eu estudei no Japão. E lá na conversa, abriu-se a possibilidade da Tailândia comprar soja no Maranhão, tanto na região do Balsas, como aqui no leste do Maranhão. Aqui nós temos ferrovia, aqui nós temos rodovias boas, a proximidade do porto, mas aqui também, pouca gente sabe que Caxias é a única cidade do Maranhão que é banhada pelo rio Parnaíba e pelo rio Itapecuru. Nenhuma outra cidade do Maranhão é banhada por 2 rios. Caxias é banhada tanto pelo Parnaíba como pelo rio Itapecuru, sendo que o Parnaíba nos limita com o Piauí e o Itapecuru corre no centro da cidade, aqui de Caxias. Muito bem.
eu tenho ouvido aí algum murmurinho no sentido de que há sim a possibilidade, e eu fico sonhando com isso. Imagina se o soja produzido lá no sul do Maranhão, lá nos Gerais, desça até no sul do Piauí, desça de chata pelo Rio Parnaíba. Se tem um pequeno porto ou um canal que permita que essa soja chegue na ferrovia que está aqui próximo do Parnaíba, nós com certeza teremos aqui o que aconteceu em Porto Franco. Empresas que beneficiam o soja se instalando aqui, gerando emprego e renda, que é o que a nossa região hoje precisa. Então eu queria ouvir, agora no Mesa Redonda, a opinião do senador sobre esse assunto. Olha, Paulo, cerca de 40 anos atrás, o Maranhão não produzia soja. E aí chega no governo um sertanejo, meu pai. E ele então criou as condições para que o sul do Maranhão, a região de Balsas, que tem imensos vazios demográficos e à época ainda muito barata o preço das terras, criasse as condições infraestruturais para lá ser um polo agrícola. Hoje, a única matriz econômica do estado do Maranhão. Levou estradas, energia, crédito, técnica, tecnologia como a Embrapa e etc. Isso é política de estado. 40 anos depois, você lembra daquela ação de governo. O que é que vem acontecendo ao longo do tempo? O preço da terra lá vai ampliando, naturalmente, isso é o mercado, crescendo a área plantada, e as pessoas vão procurando terras mais baratas para poder ampliar a produção. E aí a soja vem subindo para o Maranhão, vem subindo. É lamentável que o Maranhão ainda produza apenas a soja como produto primário, quando deveria estar produzindo era proteína. Não podia estar exportando commodity, soja pela soja. Tem que industrializar no Maranhão para gerar emprego, cadeia produtiva, agregação de valor. Agora, a questão do porto seco, que é uma ideia muito boa, que eu compartilho dela, assim como em Imperatriz também, porque está nas pontas do estado, com toda uma logística, modais de todos os tipos, rodoviário, ferroviário, tem rio, tem energia, tem telefonia, tem tudo. Falta apenas um modal importante, que é aeroporto. Não existe distrito industrial no mundo sem ter um aeroporto de carga. Caxias não tem um aeroporto. O aeroporto mais próximo está em Teresina, mas aí tem que, na caminhada, pensar em fazer um aeroporto em Caxias. Imperatriz tem, Caxias não tem. E esses dois portos secos serão retaguarda para o porto de São Luís, que é molhado, na perspectiva de construir a zona de exportação do Maranhão. Agora, a última reserva no planeta para a produção de grãos é o Mato Piba. É a última fronteira agrícola do mundo. Fora de lá, só vai ter as savanas africanas, que a gente sabe as dificuldades. E não tem água. Não tem água. Não chove. As dificuldades todas. Então, o Mato Piba é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Ora, toda aquela produção tem como capital ali a cidade de Balsas. Aí você tem a perspectiva de ter ferrovia chegando até lá e hidrovia. A hidrovia é a hidrovia do Parnaíba. Esse projeto nós fizemos pela Codevasf e pela AINOR, que é a Administração de Hidrovias do Nordeste, o órgão do DENIT, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, o EVTEA. Esse projeto está pronto. Só que ele traz a barcaça que carregam a produção até a cidade de Teresina, pelo Rio Parnaíba, vem de Alto Parnaíba, onde nasce o Rio Parnaíba, Taço Fragoso, tem um ramal para Balsas, que é o próprio afluente do Rio Parnaíba, o maior, que é o Rio Balsas. Aí vem e chega em Teresina. Claro que os piauienses querem que leve até Luiz Correia, Parnaíba. E nós, maranhenses, sabemos que o porto que interessa para o mundo é o porto Itaqui, por causa do calado, 27 metros de calado natural. Então, como é que é o desafio? No projeto, é fazer em Teresina um transbordo. Sai da hidrovia, descarrega ou em caminhão ou no trem, para chegar até o porto do Itaqui. Qual é o nosso projeto? É tentar encontrar no estado do Maranhão a menor distância e a melhor distância entre o Rio Parnaíba e o Rio Itapecuru. Encontrar um afluente que já possa existir para poder
fazer um canal e uma ligação entre as duas bacias. Claro que vai ter que construir a eclusa, a escada de peixe e tal, para poder as barcaças, ao chegarem em Teresina ou depois de Teresina, no rio Parnaíba, poder entrar nesse canal e pegar o rio Itapecuru e chegar até o porto do Itaqui. Desta forma, a gente vai pegar toda a produção do Mato Piba, de grãos, que é muita coisa, e poder levar para São Luís. Claro que Caxias passa a ser um entreposto importantíssimo para isso, e gerando com isso uma perspectiva extraordinária. Quem não conheceu o que a gente está falando com muito conteúdo, basta entrar na internet e ver como é Anápolis. Anápolis antes do Porto Seco e Anápolis, no Goiás, depois do Porto Seco. O tanto que Anápolis desenvolveu, você não acha um pedreiro em Anápolis para contratar. Por quê? Porque está todo mundo trabalhando, tem obra para todo lado. Desenvolveu o estado do Goiás. De modo que é nessa perspectiva que a gente trabalha para ver se a gente consegue construir a infraestrutura necessária para o Maranhão se desenvolver, gerando oportunidade cada vez maior para os maranhenses. Eu queria então aproveitar, o senador deve estar muito cansado, para agradecer aqui a presença do senador no Mesa Redonda. Vocês ouviram um bate-papo comigo e também com os jornalistas da Record e da Band. Aproveitar para colocar à disposição dele as televisões, para o momento que ele queira colocar para todos nós conteúdos como esse que nós acabamos de ver, de conhecer, de ouvir. Eu sempre digo que conversar com o senador Roberto Rocha sempre é uma grande aula. A gente sempre aprende alguma coisa. Você que está em casa, que nos assistiu, com certeza, depois desse papo aqui, vocês estão com conhecimento bem maior sobre Caxias e sobre nossa região. Eu sempre digo que o caminho de mudar a vida das pessoas não é emprego público, não é emprego em prefeitura, não é Bolsa Família, não é mendigar favores de políticos. O caminho de mudar a vida das pessoas é trabalho, trabalho e trabalho. Saber, saber e saber. Estudo, estudo, estudo. Empreender, empreender e empreender. O político, ele é o canal, é o caminho que nos traz os meios que fomentam esse tipo de ação. E o senador Roberto Rocha tem, na nossa região, ajudado muito nesse sentido. Porque no momento que ele aloca recursos para fazer uma biblioteca numa escola pública federal, como é o IFMA, que tem milhares de jovens lá estudando, e permite que essa garotada, lá no futuro, possa sonhar em ser algo melhor do que são hoje, do que os pais foram, ele está com certeza ajudando a mudar o mundo e a mudar a humanidade. A mesma coisa quando ele bota umas emendas para que as nossas estradas vicinais aqui sejam melhoradas. Quando ele faz isso, ele está melhorando a vida do homem do campo, que tem como escoar a produção que ele tem lá no interior. E são muitas e muitas outras ações estaduais também que acabam refletindo aqui na nossa cidade. Ele não falou, mas eu sei que ele vem aí trabalhando na duplicação dessa BR no sentido Caxias-Teresina, Caxias-Timon, para que se torne menos perigosa. Tudo isso são ações que com certeza virão melhorar ainda mais a vida da nossa região do leste do Maranhão. E é por isso que eu bato palmas para o senador, eu quero agradecer a presença dele aqui, deixar que ele faça as considerações finais e convidar você para o próximo sábado, para o nosso Mesa Redonda, que fica aqui, como sempre falo, com a ajuda de Deus. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês todos pelo carinho, pela audiência, pela paciência, e me coloco à disposição de todos para esclarecer qualquer questão que está sendo debatida em Brasília, no Congresso Nacional, e aqui poder, sempre que possível, voltar a Caxias para poder rever os amigos e trocar essas experiências. Eu acho que a nossa missão aqui na Terra, que é tão curta para todos nós, é entregar para as futuras gerações um mundo bem melhor do que aquele que recebemos. Eu tenho certeza que os mandatos que eu tenho exercido no Maranhão, de deputado estadual, federal e senador, tem sido com essa finalidade. A finalidade de plantar o bem para colher o bem. A finalidade de usar o mandato para construir, não para destruir nada. E é por isso que eu tenho, em qualquer canto do Maranhão,
o carinho das pessoas e o respeito de todos os maranhenses. Muito obrigado e até breve. Obrigado a vocês e até o próximo sábado, com a ajuda de Deus.